Vida de síndico não é nada fácil não, hein? Principalmente de síndico de primeira viagem. E aqui no estúdio nós vamos conversar agora com o advogado Márcio Rastikorski, ele que é especialista em mediação de conflitos e presidente da Associação dos Síndicos de São Paulo. Além disso, hoje ele é colunista do telejornal SPTV da TV Globo em São Paulo e já participou de quadros do Fantástico. Muito obrigada pela sua presença, doutor Márcio, aqui no Bom Dia Paraná. Vamos lá, a gente viu aí dois síndicos começando, um num condomínio um pouquinho menor, outro num condomínio enorme, não é, Soler? Qual que é o desafio hoje do síndico? Qual deve ser o perfil desse profissional? Bom, o papel social do síndico é super importante, ele coordena as pessoas, ele cuida da vida das pessoas, onde as pessoas vão morar. Então ele tem um papel fundamental na sociedade. A Giovana, por exemplo, é uma prefeita, né? Com 900 apartamentos. Então o síndico precisa entender um pouquinho de elétrica, de hidráulica, de legislação, mas acima de tudo entender de gente. Precisa se relacionar, precisa conversar com as pessoas, dar atenção para as pessoas. Então é um papel importante, mas é gostoso de fazer. É o lugar que a gente mora e normalmente um bom síndico faz valorizar o patrimônio das pessoas. Então é muito bacana e é um profissional que precisa ser valorizado. Existem algumas estratégias que podem ser colocadas em prática para tentar facilitar essa convivência, né? No caso de um condomínio muito grande, por exemplo, o subsíndico, a figura do subsíndico pode ser uma saída. Para os condomínios grandes e até para os pequenos também, a solução é descentralizar um pouquinho o poder, criar grupos de trabalho. Então um grupo para cuidar de engenharia, outro para assuntos jurídicos, outro grupo para cuidar dos assuntos sociais do condomínio, para integrar os moradores e usar todas as ferramentas de tecnologia. É bom que o condomínio tenha um site, tenha um blog, um lugar para as pessoas trocarem ideias, discutir os assuntos interessantes do condomínio sem brigar. E aí o síndico vai ter mais ferramentas para cuidar das pessoas. Você tocou num ponto aí que é crucial. Como não evitar brigas entre vizinhos? Como evitar isso? Reina um pouquinho nos condomínios a intolerância. A pessoa sai de uma casa e vai morar num lugar com 900 vizinhos e acha que a vida vai ser a mesma. E não vai ser. Tem regulamento interno, tem convenção de condomínio, tem uma série de normas que antes ela não tinha. E o segredo é fazer amizade com o vizinho, é conversar e, acima de tudo, conhecer as normas. Quando você muda para um condomínio, que você lê antes o regulamento interno e você conhece os teus direitos e os teus deveres, já é o primeiro passo para não brigar. E o segundo passo é sempre respirar fundo, pensar que ali do lado tem outra família, com outra cultura, mas que todo mundo vive junto. É um exercício diário de cidadania. Que tem os mesmos direitos e deveres, né? Pois convivem ali quase que sob o mesmo teto, vamos dizer assim, né? Mesmos direitos, mesmos deveres e mesmos desafios e problemas. Tudo que tem de problema no condomínio começa com C. Cachorro, cano, criança, calote, carro. Tudo que dá problema num prédio começa com a letra C. O tal do cachorro, como resolver isso? Já tem que estar no regimento interno, se é proibido ou não, mas a gente sabe que há alguns cães que realmente incomodam muito. Como driblar esse problema? Primeiro, antes de comprar um cachorrinho, é bom pesquisar com o veterinário qual raça se adapta melhor para um apartamento. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, que muitas vezes o problema não é o cachorro, é o dono. Porque o dono sai para trabalhar cedinho e larga o cachorro trancado na varanda, ou trancado no espaço pequeno e o cachorro late o dia inteiro. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado no dia a dia com o cachorro, não deixar trancado, dar atenção para o cachorro para ele não ficar carente e ficar latindo o tempo todo. São pequenas coisas. Agora, o que precisa ter cuidado com o cachorro são as raças mais bravas, né? Pitbull, muitas vezes, na hora de descer e subir do elevador, colocar focinheira, pensar que ali do lado tem uma criança. Então, questão de segurança é bem importante. O atual momento do mercado imobiliário, né? Vários condomínios aí em construção, muita gente saindo de casas de rua, casas individuais, digamos assim, para ir para condomínio, e aí a gente viu dois exemplos, condomínios novos se formando até juridicamente, né? Quando vai se discutir essa questão do início do condomínio, por exemplo, a construtora já pode passar a cobrar o valor do condomínio antes mesmo ali do regimento interno de morador, da pessoa está morando no prédio? Tem muitos prédios novos, o país vive o maior boom imobiliário, o país inteiro, e os desafios vão crescendo todos os dias, e o condomínio começa a existir quando faz a primeira assembleia, elege o primeiro síndico, a partir de então é que começa a cobrar condomínio. E normalmente os prédios são entregues correndo, com uma série de falhas construtivas, e aí sobra para o síndico ficar cuidando disso tudo, precisa pressionar a construtora mesmo para resolver as falhas, tem 5 anos de garantia,
Então o síndico precisa, nesses primeiros 5 anos, ficar de olho. Agora, no começo do condomínio, é essencial a participação dos moradores. Não é deixar na mão do síndico e achar que ele vai resolver tudo. Porque, coitado, ele é uma pessoa só e normalmente ele não trabalha com isso. Ele faz nas horas vagas. Então precisa ter participação efetiva das pessoas, descer nas assembleias, exercer o seu poder de voto e realmente ajudar o síndico, porque ele sozinho não vai conseguir muita coisa. A gente trata o síndico como um mediador de conflitos, né? Mas há casos em que ele precisa ser também muito severo, em que a punição é necessária. O síndico ele é um pacificador social, acima de tudo, é alguém que media conflitos, que aproxima as pessoas, mas é um aplicador da lei. Quando alguém descumpre o regulamento interno e atrapalha o vizinho, ele precisa ter rigor, precisa aplicar penalidades. Claro, ele vai antes conversar, ele vai bater um papo, vai advertir as pessoas, mas quando for necessário ele precisa aplicar o regulamento e mexer no bolso das pessoas, né? Para manter a paz, manter a ordem. Bom, o senhor veio a Curitiba participar da feira Habitacom, né, que vai discutir questões relacionadas a condomínios. O evento vai ser na Expo Unimed a partir de hoje até o dia 3. E é de graça quem que puder participar para discutir mais sobre esse assunto. Isso, é um assunto polêmico, um assunto complexo. A feira é de graça, então vale a pena dar um pulinho lá. Legal, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado.